Oi pessoal, hoje vamos falar sobre o nivelamento geométrico de visadas extremas. Neste método, determina-se o desnível entre os pontos através do conhecimento da altura do nível e da leitura feita na mira à frente. Este método é bastante aplicado na área de nivelamento de construção civil. Vamos para a aplicação do método. Aqui temos uma situação em que é necessário determinar as cotas dos pontos A, B, C e D. E aqui temos um obstáculo. Então, temos aqui o ponto de referência, referência de nível. Quer dizer que é um ponto no qual temos a cota conhecida. Estacionando o instrumento na estação 1, nós efetuamos a leitura primeiro na referência de nível, que é o ponto de referência, a qual temos a cota de conhecida. Depois de ter feito a leitura atrás, no ponto de referência, a essa leitura chamaremos de leitura atrás, conforme ilustra a figura. De seguida, vamos fazer efetuar a leitura no ponto A e depois faremos a leitura no ponto B. A leitura de todos os pontos que estiverem entre o ponto referência de nível e o último ponto vamos chamar de intermediários. Entretanto, aqui só temos um único ponto, que é o ponto A, que é o intermediário. E chamamos de visada intermediária. Chamamos de visada intermediária. E no último ponto em que visamos na estação, que é a visada avante, chama-se de mudança. Depois de termos feito todas as leituras na primeira estação, passamos para a segunda estação. E aqui estacionamos o nível e devemos estacionar o nível num ponto em que haverá visibilidade entre o ponto e a mira e o ponto B. Aqui fazemos a leitura no ponto B. Então, na segunda estação, a mira deve ser estacionada num local em que será possível fazer a leitura no ponto B. Neste caso, estacionou-se aqui. E fez o B, agora será a leitura atrás, visada atrás. C será intermediária. Teriam vários pontos se fosse o caso. Se fosse o caso de termos mais pontos. Os pontos que são feitas leituras entre o ponto B, o atrás, a visada atrás e o último ponto são chamados de intermediário. E a última visada avante, nós chamaremos de mudança. Aqui temos fórmulas para o cálculo da altura de instrumento. Já dissemos que o método de visadas extremas é a determinação da cota dos pontos através da altura do instrumento, e das leituras feitas nas miras. Então, aqui temos que a altura do instrumento é igual à cota da referência do nível mais a leitura da referência de nível. Aqui temos a cota, a altura do instrumento será dado pela cota da referência de nível mais a leitura que queremos efetuar na referência de nível. Ou seja, aqui teremos a cota do instrumento, da altura do instrumento. E a cota do ponto A será dado pela altura do instrumento menos a leitura feita no ponto A, na mira colocada no ponto A. Cota do ponto C será dado pela altura do instrumento menos a leitura efetuada no ponto B.
Assim sucessivamente, a cota do C será dada pela altura do instrumento menos a leitura no C. Generalizando, teremos que a cota de qualquer ponto será dada pela altura do instrumento menos a leitura feita nesse ponto. Aqui temos a tabela já preenchida. Primeiro, quando tivermos a fazer o preenchimento da tabela, a tabela tem essa estrutura. Pontos, nesse caso, visada atrás, altura do instrumento, as visadas avante, a visada à frente, dos pontos que estiverem à frente, podem ser intermediárias ou mudança da nossa poligonal. Aqui temos o ponto de referência. A cota da referência de nível é de 10 metros. A leitura efetuada do nível para a cota de referência é de 1,523 metros. Já dissemos que este, sendo o primeiro ponto a ser feita a leitura, vai se chamar de visada atrás. Nós aqui anotamos que a visada atrás, quando fizemos a leitura, essa visada, atenção, é dos pontos do fio médio, dos fios estadimétricos do nível do fio médio. Então, anotamos aqui o valor, 1,523 metros. O ponto A é leitura intermediária, é leitura da visada intermediária. Então, nós vamos preencher aqui o valor da leitura efetuada na mira que está no ponto A. B, que é mudança, aqui. Quando estamos aqui na primeira estação, B é mudança. Vamos preencher aqui na coluna mudança. Depois de termos feito todas as leituras na estação A do ponto 1, então passamos para a estação do ponto 2. Dizemos que tem que se estacionar o instrumento em um ponto em que haja visibilidade entre o nível e o ponto B. Estando na estação ponto B, P2, a leitura no ponto B será a leitura atrás. No ponto B tivemos 1,621, anotamos aqui, é leitura atrás. C é leitura avante, intermediária, colocamos aqui. E D é mudança, é o último ponto, é mudança. Vamos supor que quiséssemos fazer leituras nos outros pontos. Essa seria a mudança de uma estação para outra. Agora, para o cálculo da altura do instrumento, como dissemos, a altura do instrumento será dada por cota do ponto de referência mais a leitura efetuada no ponto de referência. Aqui temos 11,523. Entretanto, para os pontos A e B, a altura do instrumento é a mesma. Então, escrevemos aqui a mesma altura até o ponto B, onde a altura do instrumento é a mesma altura. Agora, podemos já calcular as cotas do ponto A e a cota do ponto B. Então, aqui temos que a cota do ponto A será dada pela altura do instrumento menos a leitura no ponto A. Aqui temos que a cota de A será dada por altura do instrumento. A altura do instrumento está aqui, que é 11,523, menos a leitura no A. Teremos aqui 9,998 metros. As cotas aqui estão em metros. No ponto B, segue-se a mesma forma. A cota do ponto B será dada pela altura do instrumento menos a leitura efetuada na mira que está no ponto B. Então, aqui teremos que a cota no ponto B é de 9,999. Já temos a cota do B,
o que temos que fazer apenas é copiar para aqui o valor do ponto B. A cota é a mesma. Nesse caso, já estando na estação P2, a mira, a altura do instrumento muda. O cálculo da altura do instrumento não foge à regra. Vai ser igual a cota do ponto B mais a leitura efetuada no ponto B. Então aqui já temos aqui a cota do ponto B. Então a leitura, a altura do instrumento será dada pela cota do ponto B, mais a leitura efetuada no ponto B. Aqui temos a altura do instrumento. Então, nesse caso, teremos a altura do instrumento para o ponto C e D é a mesma, então nós passamos o mesmo valor para os pontos C e D, a altura do instrumento é a mesma. Então, calculamos a cota do ponto C e D. Então, aqui teremos que a cota do ponto C será dada por altura do instrumento menos a leitura efetuada no ponto C, que é o intermediário. Teremos que será 10,098. A cota do ponto D será dada pela altura do instrumento menos a leitura do ponto D. E aqui teremos a cota. Como verificar se o valor da cota está correto? Do ponto D, do último ponto. Aqui temos a última fórmula. Aqui. Teremos que a altura do último ponto será dado por a altura da referência de nível, que é o ponto de referência, mais o somatório das leituras de atrás, menos o somatório das mudanças. Teremos que será dado pelo somatório, pela cota de referência, mais o somatório das leituras de atrás, menos o somatório das mudanças. Espero ter ajudado, muito obrigado. Podem colocar likes no vídeo se tiver gostado e se inscrevam no canal. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários. Muito obrigado.